Programa Encontro Marcado na natureza, hoje com satisfação que nós estamos recebendo o docente do Instituto de Biociências, o meu amigo professor Felipe. Como vai, professor? Estou bem, Márcio, muito obrigado, é um grande prazer participar dessa primeira gravação presencial, do Encontro Marcado, ou seja, no primeiro encontro presencial com o Encontro Marcado. Verdade. Professor Felipe Amorim participou algumas vezes do programa Encontro Marcado, falando principalmente da questão da rodovia Gastão da Alfarra, né? A já famosa rodovia Gastão da Alfarra, excesso de velocidade, pessoas atropeladas, vidas que foram ceifadas e vidas também da nossa fauna, né, professor? É isso mesmo, a gente viveu aí ao longo dos últimos 2, 3 anos um número absurdo de atropelamentos de animais, de espécies da nossa fauna silvestre, que são espécies ameaçadas, né? Então nós tivemos aí os atropelamentos de 5, 6 tamanduás-bandeiras entre 2020 e 2021, mas também outros animais foram atropelados, como o cachorro do mato, e ali nós temos uma riqueza faunística muito grande, nós temos vários animais, vários mamíferos de grande porte que circulam naquele ambiente. Então quer dizer que a proteção do tamanduá não é a proteção apenas do tamanduá. Essa proteção também implica na proteção de várias outras espécies que ali existem, além da proteção das pessoas que trafegam pela rodovia Gastão da Alfarra, né, onde a gente tem um excesso de velocidade muito comum, e sabemos que não só no Brasil, mas em todo o mundo, o excesso de velocidade é a principal causa de acidentes de trânsito. E a rodovia responsável pela a concessionária do Tietê, que é responsável pela administração da rodovia, ela me pareceu muitas vezes insensível a tudo isso, né? A própria colocação temporária de placas, alertando os motoristas, isso aconteceu de uma maneira muito simplória, né, professor? Eu fico imaginando que até que eventos trágicos não venham a acontecer, talvez a maioria das concessionárias, elas inicialmente não vão ir a campo e tomar essas medidas, pelo menos de mitigação, né? No nosso caso, com a rodovia concessionária Tietê, que administra a Gastão da Alfarra, quando nós chamamos para a primeira reunião, eles se mostraram dispostos, mas, como a gente sabe, aqui em Botucatu está havendo a construção da represa da Sabesp. Então, o que eu, particularmente, aí apenas a minha opinião, senti, é que existia um certo empurra-empurra de quem seria a culpa. E enquanto havia esse empurra-empurra de quem seria a culpa, infelizmente nossa fauna foi sendo sequencialmente morta por atropelamentos ali na rodovia Gastão da Alfarra. Tá certo. E assim, e as pessoas também que transitam, os motoristas, principalmente que transitam, também insensíveis, né? A maioria deles insensíveis, com a alta velocidade e pouco se importando com o que acontecesse ali, né? Ali o excesso de velocidade ele é absurdo. É uma via que tem um limite de velocidade de 60 km por hora, mas é comumente visto veículos trafegando a 100, 120, às vezes mais do que 120 km por hora. Eu hoje, inclusive, presenciei caminhões de empresas da cidade trafegando ali em velocidades absurdas. Eu trafeguei e eu presenciei isso no dia do atropelamento de um dos tamanduás. Eu estava à beira da rodovia, com o corpo do tamanduá na minha frente, quando vi um caminhão passando numa velocidade altíssima. Eu peguei meu carro, eu andei atrás desse caminhão, então eu ultrapassei a velocidade porque eu queria me aproximar do caminhão para poder fotografá-lo. Assim que ele parou, eu fotografei e liguei para a empresa. Liguei para a empresa anunciando que o caminhão estava a 120 km por hora, e quando me perguntaram como eu sabia, eu aferi pelo meu próprio veículo, porque eu queria saber quem era esse caminhão, qual seria a empresa, e queria entrar em contato com essa empresa. E foi o que eu fiz no momento. Então o que a gente percebe, baseado nesse seu depoimento, é que as pessoas pouco se importam com o que está acontecendo, né? Continuam fazendo, né? Mesmo com toda a campanha que foi feita, a mídia divulgando os atropelamentos de pessoas e dos tamanduás, né? Muitas pessoas continuam insensíveis, continuam abusando da velocidade, e tudo isso fez com que
principalmente esse grupo do qual o professor Felipe faz parte, se mobilizasse no sentido de fazer reuniões com o prefeito, de fazer reuniões com autoridades, com docentes também, para que opinem e cheguem num denominador para resolver a situação. Exato, porque eu acredito que as pessoas sejam sensíveis, porque a questão da farra existe uma problemática muito grande da educação de trânsito no Brasil, né? Quem nunca andou acima da velocidade, né? Então isso é muito comum, só que existe também um bom senso entre você andar numa rodovia que tem 60 km por hora a 70, 80, você andar a 120, 140, como comumente é visto. E essa é uma ação que realmente ela necessita da atividade de diferentes atores da sociedade. Então você tem a sociedade civil organizada de um lado, você tem o setor privado, no caso a concessionária Rodovias Tietê, e você tem o poder público, né, a prefeitura, a Câmara de Vereadores. Então todo mundo precisa trabalhar em conjunto em cima de um problema para tentar resolvê-lo. Porque apenas tentar atribuir culpa a um setor ou a outro não é a solução. Então, a gente não pode simplesmente atribuir culpa ao condutor que dirige acima da velocidade, muito embora ele esteja extremamente errado. A gente não pode atribuir a culpa à prefeitura, à Sabesp, pela construção, antes de um diagnóstico sensato do que está acontecendo, tal como essa culpa não pode ser diretamente atribuída à concessionária Rodovias Tietê. Então a gente precisa unir esses diferentes atores da sociedade para resolver um problema, independentemente de quem é a culpa. Eu acho que isso que você falou é fundamental. Independe de quem é a culpa. Vamos resolver o problema, que é um problema que existe. Isso começou a ser resolvido, professor? Isso, felizmente, começou a ser resolvido. Então, recentemente, nós tivemos a instalação de 5 lombadas lá naquele setor crítico da rodovia Gastão da Alfarra, que é uma área de pouco mais de 1 quilômetro, né, onde ocorreram todos os acidentes. Então, todos os acidentes estão concentrados numa área de cerca de 1 quilômetro. As lombadas foram instaladas 3 semanas atrás, 2, 3 semanas atrás, num trecho um pouquinho mais amplo, tá, um pouquinho antes do setor dos acidentes, um pouquinho depois, e elas certamente vão servir como uma forma de mitigação muito importante de novos acidentes. Isso quer dizer que novos acidentes não ocorrerão? Duvido muito, pode ser que ocorram, mas como eu trafego ali todos os dias, é visível que a velocidade naquele setor diminuiu sobremaneira, viu, Márcio? Isso é incrível. 5 lombadas apenas, lombadas baixas, com 10 centímetros de altura, e lombadas que servem como uma forma de redução, além das placas, sinalizando fauna e etc. Então, essa foi uma ação conjunta, sociedade, setor privado, setor público. Bom, o professor Felipe Amorim, ele fala porque ele mora próximo a tudo isso que está acontecendo, então ele está vivendo em loco tudo isso que ele está relatando. Bom, do aumento de atropelamentos 2020, até a construção, há 3 semanas atrás, início de 2022, né, muita coisa aconteceu. Né? Sim, aconteceu muita coisa, foram muitas ações, a sociedade revoltada foi para a pista, pintou a pista, a sociedade exigiu a colocação de placas, a sociedade exigiu a colocação de sonorizadores e também das lombadas. Obviamente que o mais difícil eram as lombadas, porque as lombadas precisam passar por uma avaliação técnica muito meticulosa, porque a gente não pode simplesmente colocar as lombadas e, ao fazer isso, colocar a vida das pessoas que trafegam pela rodovia em risco. Então, por isso tem que ser um estudo técnico muito preciso. E esse estudo ele começou a partir da reunião que nós tivemos no Instituto de Biociências da Unesp daqui de Botucatu em julho do ano passado. Então, nessa reunião, tivemos a sociedade civil organizada, tivemos os representantes da concessionária Rodovias Tietê, tivemos a prefeitura lá presente, o próprio prefeito Mário Pardini esteve nessa reunião, juntamente com representantes da Câmara de Vereadores. Né? O presidente da Câmara, Palhinha, esteve também conosco durante todo esse tempo acompanhando essas reuniões. Então, dessa reunião que houve no IB o ano passado, houve alguns encaminhamentos, né? E esse encaminhamento seria o estudo da via, ou a realização de um projeto para que se colocassem as lombadas. Eu, pessoalmente,
acompanhei o engenheiro da concessionária Rodovias Tietê para mostrar a localização, mostrar a área, e ali deu início ao projeto. Então, o projeto ele saiu da concessionária Rodovias Tietê, ele foi para o DR teve que fazer uma análise secundária desse projeto. Se eu não me engano, esse projeto voltou para correções, isso no final do ano passado, então a concessionária teve que corrigir, retornar para o DR. Quando houve o retorno para o DR, esse projeto teve que ser encaminhado para a Artesp. E na Artesp estava demorando muito essa avaliação. Então foi quando entrou o Ministério Público. O Instituto de Defesa da Fauna entrou com pedido via Ministério Público para que isso fosse analisado de forma célere. O Ministério Público convocou reuniões, houve uma reunião no ano passado da qual eu não participei, e esse ano já houve 2 reuniões. E após a primeira reunião que eu participei no mês passado, essas lombadas saíram 3 semanas depois, porque com ajuda e com a boa vontade também do Ministério Público, do promotor do Ministério Público, a avaliação da Artesp finalmente foi realizada e o projeto saiu do papel. E aí, menos de 3 semanas depois, a gente já tinha as lombadas instaladas. A concessionária prometeu, começou a instalação numa terça-feira e prometeu que até sexta-feira, a concessionária começou a instalação na segunda-feira e prometeu que até sexta-feira estaria pronta. Mas na quarta-feira a gente já tinha 5 lombadas completamente prontas e instaladas naquela região. Bom, gente, a gente está percebendo que a boa vontade tem que imperar, né, para as coisas acontecerem. Nós estamos conversando com o docente Felipe Amorim, do Instituto de Biociências de Botucatu. Estamos falando sobre a rodovia Gastão da Alfarra, essa polêmica de alguns anos da rodovia, atropelamento de animais. E já nós voltamos, lembrando que nós estamos gravando aqui no Vila Mexicano, na rua Lourenço Castanho, 7181, na Vila dos Lavradores. Se você não conhece, venha para cá, que é um lugar realmente muito agradável e você vai comer bem também. Já nós voltamos com o Encontro Marcado na Natureza. Voltamos com o Encontro Marcado na Natureza, do programa Encontro Marcado, hoje recebendo o docente do Instituto de Biociências, o professor Felipe Amorim. Professor Felipe, bom, as lombadas feitas, qual que vai ser a sequência disso agora para que nós tenhamos a rodovia Gastão da Alfarra, né, por onde passa uma fauna riquíssima, né, para que ela possa passar sossegada e a gente não tenha mais problemas com a fauna e também com os seres humanos? Essa pergunta ela é muito interessante, Márcio, porque as lombadas elas são medidas a curto prazo, precisam ser tomadas para poder reduzir o atropelamento da fauna. Só que só as lombadas em si, elas não vão conter outros atropelamentos. Diminui, mitiga, mas não podemos dizer que irá cessar. Porque em Botucatu, nós temos o privilégio de ter alguns dos poucos remanescentes de cerrado que ainda restam dentro do estado de São Paulo. E ali na região da Gastão da Alfarra, nós temos uma área grande de cerrado. Embora já seja um cerrado relativamente perturbado, a gente tem implantação de florestas de eucaliptos, a gente tem diversas áreas de moradias, né? O próprio bairro onde eu moro foi construído dentro de uma área de cerrado, né? Então, a fauna vai continuar circulando. Nós não podemos impedir a circulação dessa fauna, nós não podemos impedir que a fauna continue circulando. Então, uma nova medida deve ser a instalação de passagens subterrâneas de fauna. O terreno ali não permite que sejam feitas passagens por cima, uma espécie de um viaduto. Então, ali teria que ser passagem subterrânea. Por muita sorte nossa, tem o Samuel Betkovski, que é médico veterinário e especialista na área de ecologia de estradas, e que trabalhou juntamente com várias concessionárias no Brasil afora por mais de uma década, exatamente trabalhando com esse tipo de tema. O Samuel, ele faz parte do SOS Cerrado, e o Samuel, ele
colocou o trabalho técnico dele à disposição, então ele foi para o campo, montou um projeto da passagem subterrânea de fauna, e a passagem subterrânea tem que ser em qualquer lugar? Não, ela não pode ser em qualquer lugar. Precisa-se estudar os locais nos quais a fauna já passa corriqueiramente. Porque se você colocar num local onde a fauna não está utilizando como a travessia, ela nunca vai ser conduzida até aquele ponto. Isso aí vai ser só através de estudos para observar qual a passagem dessa fauna. Só através de estudos. E esses estudos, eles já foram feitos. Então, o Samuel, eu estive no campo juntamente com o Samuel, nós pudemos diagnosticar o ponto no qual a fauna corriqueiramente passa, né? Um deles é aquele ponto que, em um primeiro encontro marcado que eu gravei com você, eu te mostrei a foto dos pelos do tamanduá passando por debaixo do arame farpado. Então, são vários elementos que a gente utiliza, como pelos, fezes, pegadas, tá? E mesmo os pontos de atropelamento, que nos indica que a fauna passa ali. E, obviamente, que o terreno tem que oferecer condições para que sejam instalados esses túneis de passagem. Então, um local foi diagnosticado como um local excelente. Ali, nós apresentamos um projeto para a concessionária para que seja instalado esse túnel de passagem. Porém, o túnel precisa estar associado com um telamento ali das propriedades lindeiras da rodovia, de maneira tal que os animais, de fato, confluam naquele ponto onde tem o túnel e possam atravessar livremente sem correr o risco de serem atropelados. Então, esse projeto já foi feito, esse projeto voltou para algumas correções técnicas que a gente vai seguir discutindo agora com os órgãos responsáveis. E você acredita, professor, que isso vai haver uma agilidade maior, em virtude de tudo que aconteceu, que essa sequência, com essa passagem, vai haver uma agilidade maior para que isso aconteça? A passagem de fauna, Márcio, mas é a minha opinião, e é simplesmente uma opinião, mas eu acredito que a gente vai levar mais tempo para conquistar isso do que as próprias lombadas. Porque isso exige negociação com os proprietários dos terrenos lindeiros da rodovia, né? Então, ali tem algumas propriedades com portões, esses portões eles também precisavam vir na altura do chão para que os animais não passassem por baixo. Então, é algo muito mais delicado, né? Porque vai envolver os proprietários, do que era simplesmente colocar as lombadas, que nós vimos que não foi um processo tão rápido e tão simples. Mas a passagem de fauna, ela é sim necessária, mas infelizmente eu acredito, espero muito estar errado, que isso vai demorar um pouco. Agora, o pessoal que está nos acompanhando pode estar se perguntando, quem é que está coordenando, de repente, essa reunião com os proprietários, se é o poder público, se é o grupo de vocês, quem é que está coordenando isso? Quando esse projeto for aprovado nas diversas instâncias nas quais ele deve ser aprovado, aí eu acho que o poder público, mais uma vez, juntamente com a concessionária Rodovias Tietê e a sociedade civil organizada, vai precisar reunir-se com os proprietários das terras ali para que sejam instaladas essas cercas. Bom, lembrando que todo esse material, né, os filmes, as fotografias, o professor Felipe cedeu para que a gente possa ilustrar o nosso bate-papo de hoje. Quem são os animais que passam obrigatoriamente nessas observações que você fez, professor? Isso é muito legal, Márcio, porque quando a gente visita aquelas áreas, a gente consegue fazer algumas observações indiretas de quais animais que estão ali. Essas observações indiretas, né, elas consistem de pelos deixados naqueles locais, né, como eu te falei, o pelo do tamanduá, que é muito típico, é um pelo grosso, é um pelo que é diferente de pelos de demais que ficou na cerca, né? Coloração, espessura, né? E a gente tem um especialista também que pode diagnosticar isso, que é o próprio Samuel Betkovski, mas também a gente pode ver pegadas. Então, ali naquela região, nós já vimos pegadas de onças sussuaranas, nós temos registros em vídeos, na verdade, registros diretos feitos por moradores de lobos-guará. Então tem muito lobo-guará naquela região. Onde eu moro, os vizinhos já viram jaguatiricas. Nós temos, como já mostrei em outro encontro marcado, uma população de raposinhas do campo, que também representa uma espécie ameaçada de extinção. Nós temos cachorro do mato, que já inclusive foi atropelado na rodovia Gastão da Alfarra.
Eu já vi atravessando a rodovia Tamanduá-Mirim, ali nós temos também Mão Pelada, nós temos uma grande diversidade de mamíferos, e várias dessas espécies de mamíferos, de médio e de grande porte, são espécies ameaçadas. Então são espécies que realmente merecem a nossa atenção. E merecem a nossa atenção não só pela conservação dessas espécies em si, que devem ser conservadas em si, mas porque a presença dessas espécies lá indicam que a nossa região ela é muito rica e essas espécies elas oferecem serviços ambientais muito importantes, inclusive para o nosso dia a dia. Que legal, que legal. Professor, eu gostaria de agradecer a sua participação no Encontro Marcado na Natureza. Eu sei que tem muita gente envolvida em tudo isso, eu não posso me esquecer também do trabalho da professora de Educação Física, artista plástica Cissa Rafael, que chegou a fazer uma gravura muito interessante, mostrando a travessia dos tamanduás, com o trânsito, enfim, os ciclistas também que se utilizam muito da rodovia Gastão da Alfarra. Parabenizá-lo por essa constante participação, ferrenha participação, para que as coisas aconteçam lá na rodovia Gastão da Alfarra, tá? E me colocar sempre à disposição, humildemente dentro do nosso programa Encontro Marcado, para a divulgação da sequência de tudo isso, professor. E eu que agradeço muitíssimo pela oportunidade, Márcio. Acho que muitos desses estudos que começaram a ser feitos, eles partiram de um convite que você fez para uma gravação do Encontro Marcado. Eu acho que a relação do Encontro Marcado, o seu apoio com todas essas ações, tem sido extremamente importante e imprescindível. Então, agradeço muito pelo espaço, e essa é uma ação, eu gosto muito de deixar claro que essa é uma ação coletiva. Tá? Isso não é o professor Felipe Amorim que tem feito isso. Não, eu sou apenas mais um grãozinho de areia no meio de várias pessoas que estão trabalhando cotidianamente, dando o seu tempo de trabalho, inclusive para fazer isso acontecer. Tá? Então, agradeço muito a todo mundo que tem se empenhado juntamente ao SOS Cerrado para que essas ações possam acontecer. Da mesma forma que eu agradeço a Prefeitura Municipal de Botucatu, a Câmara de Vereadores e também a concessionária Rodovias Tietê, que tem nos prestado apoio para que essas ações elas sejam colocadas em prática. Muito obrigado, Márcio, e até um próximo Encontro Marcado. E eu que agradeço. E a semana que vem nós voltamos com o Encontro Marcado na Natureza.